Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar aí com seus amiguinhos essa linda história que eu irei contar para vocês. Bora lá aprender mais uma história? Então, crianças, antes de começar essa linda história, vamos orar? Agora você vai fechar as suas mãozinhas, abaixar a sua cabecinha e fechar os seus olhinhos e vai repetir assim juntamente comigo. Papai do céu, nesse dia eu irei ouvir uma linda história. Papai do céu, que essa palavra venha direto ao meu coraçãozinho e que eu possa aprender um pouquinho mais da tua palavra. Ó Deus, me abençoa nesse dia, nessa hora, e que o Senhor Jesus possa fazer produzir frutos essa sementinha que será semeada na minha vida nesse dia. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém! Então, crianças, bora lá aprender essa linda história? Essa história, crianças, está escrita lá na Bíblia Sagrada, sim, na Palavra de Deus, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17 e no capítulo 18, onde nós vamos contar uma linda história para vocês. Antes de contar essa história, eu quero mostrar algo para vocês. Olha aqui, crianças, que eu tenho na minha mão uma maçã. Ah, eu acho que eu vou comer essa maçã. Epa! Essa maçã é de mentira, essa maçã não pode comer. Essa maçã, por ser de mentira, ela nunca vai nutrir o meu corpo, ela nunca vai matar a minha fome. Eu não posso fazer nada com ela, eu só posso usar ela mesmo para enfeite. Sabe, crianças, assim como essa maçã não pode nutrir o corpo, não pode servir para nada além de enfeitar, assim fazia há muito tempo atrás o povo de Israel. Eles se viraram contra o nosso verdadeiro Deus, porque eles eram influenciados por um rei e por uma rainha muito maldosos. Eles eram idólatras, crianças. O nome desse rei era o rei Acabe e o nome da sua esposa era a rainha Jezabel. E eles adoravam outros deuses que não era o Deus verdadeiro, o nosso Deus. Sabe, crianças, mas como Deus, ele é poderoso, um dia ele chamou o profeta Elias e falou para Elias ir até lá ao rei Acabe, para falar para o rei Acabe que a terra seria castigada, porque eles eram idólatras. E a rainha, além de ser idólatra, ela ainda castigava os profetas, aquelas pessoas que falavam de Deus, que falavam sobre o verdadeiro Deus, eram castigados. Ela até matava os profetas. Sabe, crianças, aquela rainha era tão maldosa que Elias ficou escondido em uma caverna por algum tempo. Ele vivia se escondendo, porque senão ele também seria morto por aquela rainha maldosa. Aquela rainha induzia o povo de Israel a adorar os Baalins, o deus Baal, um deus que ele tinha, sabe o que, crianças? Olhos, mas não podia ver. Ele tinha ouvidos, mas não podia ouvir. Ele tinha boca, mas não podia falar. Ele tinha mãos e pés, mas não podia andar. Era um Deus falso. E por causa disso, crianças, Deus ficou muito triste com o povo e Deus castigou a terra. Eu vou ler aqui um versículo para vocês que está escrito em Isaías, no capítulo 44, versículo 6, que diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então, crianças, não existe Deus a não ser o nosso Deus. Sabe, crianças, Elias foi lá e falou com o rei Acabe e pediu para o rei Acabe reunir todo o povo de Israel lá no Monte Carmelo. Mandou ele chamar lá, sabe quem?
os 450 profetas de Baal, mandou chamar os 400 profetas de Azera para eles terem um confronto, crianças. Sim, lá no Monte Carmelo, eles teriam que preparar 2 altares, trazer os seus novilhos e oferecer um sacrifício. E o Deus que respondesse com fogo ia ser o verdadeiro Deus. E Elias, antes de preparar esse altar, ele falava assim para o povo: por que vocês ficam aí em 2 pensamentos? Ou serve a Deus ou serve a Baal? Elias estava muito bravo com aquele povo que virou as costas para o nosso Deus. Sabe, os profetas de Baal foram lá, crianças. Eles prepararam o seu altar. Elias falou assim: vai vocês primeiro. E eles prepararam o seu altar, colocaram lá o seu novilho e começaram a gritar, a cantar, a falar, a dizer tudo que eles queriam dizer para o Deus deles, mas nada acontecia, crianças. E Elias começou a zombar do povo dos profetas de Baal. Falou assim: gritem, gritem mais alto. Quem sabe o seu Deus está dormindo? Quem sabe ele esteja meditando? Quem sabe ele esteja viajando? E nada acontecia, crianças. Eles começaram a gritar desde manhãzinho até o meio-dia, crianças. E o Deus deles não respondia. Olha quanto tempo lá eles ficaram gritando, crianças, que deu meio-dia e nada daquele Deus, aquele falso Deus responder. Mas aí Elias chegou na frente e falou: não, agora é a minha vez. Agora vou fazer aqui, vou preparar o altar para ver se o Deus responde com fogo. E Elias foi lá, crianças, preparou o altar, arrumou o altar, porque antes de clamarmos a Deus, nós temos que arrumar o altar. Ele foi lá, pegou 12 pedras, representando as tribos de Israel. Ele arrumou todinho aquele altar, crianças. Olha como estava ficando o altar. E estava muita seca lá, crianças. Faziam 3 anos e meio que não chovia. Muita seca, crianças, porque Deus estava triste com o povo. E quando Deus fica triste com o povo, a terra sofre. E sabe, crianças, depois que Elias arrumou o altar, deixou ali tudo preparadinho, ele falou assim: agora vão lá, pegue cântaros de águas e molhem o altar. Ele fez ali uma cova assim pertinho do altar para ficar bastante volume de água, para aqueles profetas, falsos profetas, ver que quem é o verdadeiro Deus. Elias pegou lá o seu novilho, colocou lá no altar também, e ele começou a orar a Deus. E ele falava assim para Deus: Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus que fazes. E faz também, Senhor, o coração deles voltar a ti. Essa foi a oração de Isaías, crianças. Vocês também podem ler lá no capítulo 18 de 2 Reis, a oração de Isaías. E sabe o que aconteceu, crianças? O nosso Deus, que é o verdadeiro Deus, sim, crianças, ele respondeu com fogo, crianças. E aquele fogo secou toda aquela água, consumiu ali o sacrifício, e o povo de Israel pôde ver quem era o verdadeiro Deus, que era o Deus que Elias servia. Não eram os falsos deuses, daqueles falsos profetas de Baal, de Aserá, não eram os verdadeiros deuses, porque o nosso Deus é Deus verdadeiro, crianças, e ele não gosta que nenhum dos seus servos adorem outro Deus que não seja ele.
E ali, crianças, o povo se arrependeu dos seus pecados, porque eles reconheceram que Deus era Deus verdadeiro, e eles começaram a falar: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E ali Deus viu que aquele povo tinha se arrependido de coração. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E assim que Deus fez com o povo lá que estava pecando, que estava virando as costas para o verdadeiro Deus, e eles reconheceram que Deus é o Deus de verdade. Sabe o que aconteceu daí, crianças? A chuva voltou, a terra foi sarada, aquela seca foi embora, porque já eles estavam passando fome, porque não tinha mais alimentos, porque a terra não produzia mais. E com isso, tudo voltou ao normal, porque Deus perdoou os pecados daquele povo. Então, crianças, fica aí para você essa linda história. E nunca esqueça, nunca troque o seu Deus por nada, crianças. Às vezes a gente não quer adorar o Senhor porque quer ficar brincando, porque quer ficar no celular, porque quer ficar jogando, porque quer ficar lá assistindo desenhos. E esquece que Deus também quer que você separe um tempinho para ler a Bíblia, para orar, para falar com Ele, para ter intimidade com Ele. É isso que Deus quer de você, criança, e de mim também. Então, fica essa linda história para vocês. Até a próxima história, crianças. Até mais!